Então, gente, vamos ver o vamos falar rapidinho assim sobre essa atribuição aqui, se é feita com um sinal diferente, né? A gente não faz com igual. Vamos ver o seguinte, eu vou deletar aqui todas as variáveis do ambiente, tá? Vocês têm certeza que quer remover? Tenho, sim. Vou limpar aqui o console e vou deletar isso aqui também, tá? Eu poderia fazer essa atribuição, gente, usando o igual. Vamos ver aqui. Então, continua, tá vendo? Não mudou nada. Eu poderia fazer aquela atribuição que eu fiz antes, por exemplo, vou excluir o elemento 2. Aí isso aqui vai excluir o índice 2, vai excluir o valor 2, né? Tá, ó, excluiu. Eu poderia fazer vetor A é igual a... Não, podia fazer assim, vetor... Ai, gente, desculpa. Vetor A, a pessoa usa uma IDE para poder, né? Vamos ver, vetor A 7, porque aí a gente vai colocar um ENEI, né? Igual a 10, 12, 14. Vamos ver. Ó, então, a gente vai ter um ENEI, que é o 6, né? E o 14. Então, dá para usar o igual. Por que não usar igual? Porque a gente usa o igual, o R usa o igual também dentro da atribuição de valores de parâmetro de função. Então, por exemplo, assim, ó, eu separei um exemplo para gente olhar com algumas variáveis, algumas funções diferentes aqui, tá? Então, eu vou limpar o dataset só para não ficar nada sujando aqui, vou deletar isso aqui também e vou criar uma variável aqui que é a variável x, que é igual a rnorm. Rnorm é uma função do R que cria um vetor com 100 elementos, que segue uma distribuição normal, com média zero e desvio padrão zero. Então, vocês estão vendo aqui na assinatura da função, que está aparecendo aqui em cima, tá? O rnorm é uma das vantagens de ter uma IDE, né? O rnorm é uma função que recebe um parâmetro obrigatório n, eu sei que ele é obrigatório porque ele não tem o igual, né? Então, eu tenho que dar um parâmetro n, e se eu não der nada, min vai ser zero e standard deviation vai ser igual a 1. Deixa eu só limpar aqui, Ctrl L, e colocar interrogação rnorm, eu faço muito isso, tá? Aí a gente vê o help sem ter que sair do R, tá? Então aí vocês estão vendo aqui, por exemplo, o rnorm tem o parâmetro n, o que que é o n? É o number of observations, c length igual não sei o que, tá? Aqui média, desvio padrão, não imagino, né, um vetor de médias, vetor de desvio padrão, não sei porque a gente teria que ter um vetor, mas enfim, tá? Então aqui toda a descrição a respeito da função rnorm. A gente pode imaginar também que a gente vai ter uma variável y e que essa variável y vai ser igual a 2 vezes x. Lembra que x é um vetor, tá? O x tem 100 valores. Peraí. Ó, tá aqui, ó. Tem 002, enfim, são valores aleatórios entre, eu não me lembro, entre -1 e 1, eu acho. Não, se o desvio padrão é 1, sei lá, depois a gente plota e vê, tá? Mas enfim, é entre, sei lá, -3 e 3. E tem 100 valores entre -3 e 3 com média igual a 0. Tá? Então, por exemplo, y vai ser igual a um vetor também, né? Porque a gente vai multiplicar x, então 2 vezes x. Então, aqui, por exemplo, y já vai ser 0.00, 0.5, menos 1.4, etc, etc. Tá? X, vamos fazer mais rnorm. Rnorm 100 também, tá? Pra gente ter 100... A gente poderia ter qualquer valor aqui, né? Porque rnorm, ele vai te dar um vetor aleatório, tá? Então, aqui eu poderia ter 10. Vou ter valor, 10 valores aleatórios com a distribuição normal, com média zero e desvio padrão igual a 1. Tá?
Vamos compilar isso aqui. Então, a gente tem 100 dos dois lados. E eu posso, por exemplo, aqui, ó, vou plotar x e y. Então, tá aqui, é uma correlação forte, né? Então, vocês estão vendo que o y vai de menos 6 a 4 e o x é como meu chute informado, né? Vai de menos 3 a 3, porque esse desvio padrão é 1, né? Tem, a curva normal tem mais ou menos ali 3 desvio padrões, na real tem, não sei exatamente quanto é, mas vamos dizer que é menos 3, tá? Menos 3 para cima e 3 para baixo. Tá, e aí, a gente estava querendo falar sobre o igual, né? Vocês estão vendo que eu estou usando igual bem feliz e contente, porque que eu estava usando antes aquele sinal de atribuição diferente que eu nunca tinha visto em outra linguagem, tá? Todas as linguagens que eu conheço têm... Não conheço muitas assim, mas todas elas têm um sinal de atribuição, o igual. Por que que o R é diferente? Eu não sei, tá? Não conheço o R o suficiente para saber por quê. Mas, por exemplo, se vocês usarem uma função e quiserem atribuir parâmetros para essas funções, o igual é o jeito de fazer. Porque, por exemplo, assim, a função LM é linear model, é uma chamada para uma regressão linear. Na real, LM é um modelo linear geral, né? Mas, assim, a gente vai fazer aqui a chamada para uma regressão linear e vamos dizer que fórmula. Opa! E vamos dizer que fórmula é um parâmetro da função LM, ó, tá vendo aqui, ó? Fórmula é igual. Então, assim, ó, um objeto da classe fórmula ou um que pode ter uma coerção para essa classe, que é uma descrição do modelo que vai ser usado. Então, a gente quer fazer uma relação entre x e y, então a gente vai usar a fórmula. E aí é sintaxe de R, só aceita, tá? É x, y, em função de x, que é o tio, e isso aí. Tá? E ele está me dizendo o seguinte, quando x for igual a 1,99, o y vai ser 0,53. Tá? Então, esse vai ser vai ser onde vai interceptar o eixo onde o valor de x que vai interceptar o eixo dos y, tá? Então, a gente tem aqui uma atribuição de valor para uma variável fórmula, tá? Se eu fizesse diferente, se eu fizesse assim, ó, por exemplo, eu ia criar uma variável fórmula. Eu ia criar aqui uma variável fórmula do tipo fórmula, que contém a relação, a descrição da relação entre duas variáveis x e y. Tá? Então, aqui eu criei uma variável nova. E executei também vocês podem ver, né, aqui, né, executei de novo ali a chamada para a função. Então, eu acho assim, ó, por uma questão de legibilidade, tá, eu meio que já me acostumei a digitar duas vezes pro sinal de igualdade, mas é uma questão assim de conseguir separar bem o que é a atribuição de valor para um parâmetro de função e o que é a atribuição de valor para uma variável, tá? O igual também ele não vai executar se vocês não tiverem num contexto global. Então, para vocês terem certeza assim de que de que o valor da direita está sendo atribuído para a esquerda, é melhor usar o menor que tracinho, que pelo menos a gente fica mais mais seguro de que a atribuição está sendo feita qualquer que seja o contexto que a gente esteja utilizando.